Então vamos lá, reiniciando aqui a gravação. Então isso é um exemplo de um aminoácido apolar. Então carbono alfa, que é o centro, o grupamento amino, o grupo carboxílico e aqui o radical do aminoácido. Se eu adicionar uma hidroxila aqui, dá uma ajustada aqui no Clean 2D. Aqui então tem um CH2 agora, uma hidroxila, isso aqui passa a ser o aminoácido serina. Tá? Então aqui, isso aqui seria o exemplo da L-serina, né? No caso das proteínas, vou abreviar aqui. Então é um aminoácido polar, por quê? Tem um oxigênio aqui, né? Um elemento eletronegativo no seu radical. Então esse é um exemplo do aminoácido apolar. E aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3 carbonos. Tá? Se eu colocar mais um grupinho aqui de carbono, mais um carboninho aqui, ó, tá? Então agora eu vou mudar o aminoácido, eu vou colocar um ácido aqui também, no radical. E aqui eu passo a ter então agora o ácido aspartico. Uma melhoradinha. Tá? Então tem dois grupamentos ácidos, né? Girando a molécula aqui, eu vou ter aqui o carbono carbono alfa aqui no centro, e aqui vai ser o radical. Deixa eu girar um pouquinho a molécula. Bom, vou manter assim, tá? Então sempre localizo o carbono alfa, onde eu tenho o quê? O carbono alfa, o amino e o ácido. Professor, Sim? acredito que tenha travado aí a tela, porque a gente não está vendo as alterações que o senhor está fazendo. Ah, tá. Vocês viram até onde? Alanina? Alanina, sim. Ah, tá. Então agora eu vou passar para o aminoácido, então deixa eu voltar aqui. Vocês não estão vendo aqui o ácido aspartico, né? Só alanina. Só alanina. Deixa eu ver aqui então. Alanina, por que travou aqui? Obrigado por informar. Eu estou com uma tela só hoje aqui. Deixa eu ver se eu deleto aqui, alanina. Tá, então aqui a alanina, ó, acho que descongelou, tá? Então alanina, aqui eu vou colocar mais um carbono, né? Esse aqui é a CH3 da alanina, e aqui eu vou colocar mais um carbono, e aqui nesse carbono mais um grupo carboxílico. Ver se aparece, agora está aparecendo, né? E esse daqui vai ser o ácido aspartico. Que é um aminoácido polar com carga negativa. Por que negativo? Porque ele vai perder aqui esse próton, tá? Do grupamento ácido, ele perde esse próton, ioniza, né? Perde esse também, mas esse aqui está na proteína, ele vai estar na ligação peptídica, né? Não vai existir isso aqui, depois a gente vê isso na aula seguinte, na semana que vem. E aqui, então, eu tenho um aminoácido, o ácido aspartico. Se eu colocar mais um carbono aqui, eu vou ter o ácido glutâmico. Se eu puxar aqui, apaga aqui. O ácido glutâmico só tem um CH2 a mais que o ácido aspartico. Aqui ele passa a ser o ácido glutâmico e quando perder o próton, o glutamato. Tá? Isso daqui é a estrutura. Então isso seria o ácido glutâmico. Eu vou duplicar aqui. Opa. Agora não quer sair. É o ácido glutâmico. Só para chamar a atenção de vocês aqui, eu vou voltar aqui o ácido aspartico. Tá? Deixa eu apagar aqui. Não está travado aí não, né? Não. Não.
Então, desenhando aqui, volta o ácido aspartico aqui. Que são os únicos 2 aminoácidos que vão ter carga negativa em pH fisiológico, tá? E que vão participar das interações moleculares, né? Na proteína, e se estiverem no sítio ativo, podem fazer ligações iônicas, tá? Então, a carga negativa, que vai aparecer aqui nesta hidroxila, né, pela perda do próton e aqui, é que vão dar, então, o grau de ionização na proteína, esse radical na proteína, para fazer interações iônicas, né, ligações iônicas, ou com a sua molécula, se ela for carregada positivamente, por exemplo, o inibidor ou substrato, carregado em pH fisiológico. Tá? Geralmente as moléculas orgânicas, os ácidos em pH fisiológico, pH 7, etc., né, 7.2, 7.4, que é mais comum no ambiente, né, dentro de um organismo, eles estão ionizados, tá? Porque se tem esses ácidos fracos, né, das moléculas, tanto das moléculas biológicas quanto das moléculas de fármacos, são ácidos fracos, tem pKa de 2 a 3, etc. Então, na hora que você leva o pH para 7, o grau de ionização é de 1 para 10 mil. Tá? Então, você tem 10 mil moléculas carregadas negativamente para uma única molécula sem carga, né, em pH fisiológico. Então, praticamente a 99,99% desses radicais estão ionizados com carga negativa em pH fisiológico. Tá? E quando for, já apagando aqui, deixa eu ver se apareceu tudo isso aqui já. Carga positiva, tá? Vamos pegar só um exemplo aqui da arginina. Tá? Deixa eu ver se eu desenho rapidamente a arginina aqui. Põe aqui a arginina. Você lembra que 1, 2, 3 carbonos, um nitrogênio, um carbono, outro carbono. Perdão, errei aqui. E aqui é uma ligação dupla. Tá? Então, isso daqui é o aminoácido arginina, que é carregado positivamente. E olhando para onde? Para este grupo no radical do aminoácido. Então, aqui novamente recapitulando, isso é o carbono alfa, amino, ácido, e o 3 carbonos, e aqui tem um carbono central e aqui 2 grupamentos amino. Se eu recortar isso aqui, ó, talvez vocês se lembrem do que vai originar isso aqui. Alguém lembra? Aminoácido arginina, o que vai dar origem no organismo? Quem conhece essa molécula aqui? Ninguém? Ureia, já ouviram falar? Ciclo da ureia? E o que sai aqui? Já sim, já sim. Lembraram, né? Perdão que eu esqueci que tem mais um N aqui, tá? Faltou um N aqui, tá? Um N, tem mais um carbono aqui, tá? Eu errei aqui. Tá? Então tem 3 nitrogênios aqui, sai a ureia e depois libera o aminoácido, que é a ornitina, do ciclo da ureia, tá? Então a enzima arginase, né, ela vai decompor isso em ureia e ornitina. Aqui falta um carbono, aqui, deixa eu desenhar correto aqui. Tá? Faltou um carbono aqui, tá? Usem a imaginação aqui, tá? São 3 carbonos. E aqui sai, então, a ureia, a ornitina e mais a ureia, né? Que a gente excreta aí 10 quilos por ano, tá? Um ser humano produz 10 quilos de ureia por ano, aproximadamente, depende da dieta, né? Ok?
Então, isso é importante no docking para saber que esses aminoácidos positivos, né, esse nitrogênio, ele vai estar protonado, porque é um aminoácido básico, essa região do amino, né, é uma base, né, onde o nitrogênio ele tem uma característica que ele acomoda um próton. Ao contrário do ácido que libera o próton, essa base, né, esse grupamento amino desses aminoácidos carregados com carga positiva é porque ele puxa um próton da água do ambiente orgânico, né, ou do inorgânico, se você estiver em laboratório. Tá? E existem 3 aminoácidos com carga positiva. Tá? Então, isso só para chamar a atenção de vocês, onde vão estar as cargas, né, na proteína, quando analisarmos, etc. Essa soma de cargas na proteína ela vai ser a soma dos radicais. Então, a proteína que é básica, ela vai ter mais aminoácidos, histidina, arginina e lisina do que ácido glutâmico e ácido aspartico na sua composição. E aí ela vai ter carga positiva, a somatória da carga total da proteína vai ser positiva. Né? Você tem o amino terminal, o carboxo terminal e depois a soma de todos os radicais. Isso está para calcular em sílico também, depois eu coloco um link para vocês aqui. Tá? Então, isso é o básico, né, para a gente entrar nas interações enzimáticas. Né? Não vou desenhar aqui, além da alanina, outros aminoácidos como a valina, que eu coloquei ali, tirosina, fenilalanina, que são os apolares que vão fazer interações moleculares apolares. Tá? É comum lá na frente vocês fazerem um docking e falar assim, analisem as pontes de hidrogênio. Tá? Para ter pontes de hidrogênio, eu preciso de hidrogênio ligado a elementos eletronegativos, como oxigênio e nitrogênio, que é a maior ocorrência, né, nas moléculas biológicas. Aminas biológicas, ácidos biológicos. E aí, o aluno, às vezes, fica um pouquinho desatento com essa parte química, ele vai lá e desenha uma molécula que não tem oxigênio nem nitrogênio disponível para fazer uma ponte de hidrogênio. E, obviamente que o DOC, né, não vai ter ponte de hidrogênio naquela molécula, entre aquela molécula e a sua proteína, só vai ter interação por forças de Van der Waals ou interações hidrofóbicas. Tá? Então, recapitulado isso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Foi muito rápido? Para vocês Tudo certo até agora. Tudo certo? Tá? Só para vocês terem essa noção. Então vamos aqui, eu vou passar agora os slides, a gente tem aí meia hora praticamente. Só compartilhar o slide aqui. Tá, então vamos aqui, eu batizei o curso de primavera, né? Apesar que a gente está num verão eterno aqui. Então vamos lá. Tá? O que nós vamos ver aqui? Tá? Então aula 1 aqui, que eu projetei aqui para a gente ver essa parte bioquímica, né? Vou passar os gráficos para vocês aqui. Peraí que meu mouse travou aqui agora. Onde é que ele foi? Sem mouse não dá, né? Pegar o mouse. Só um minuto, estou procurando, né? Que meu mouse se perdeu aqui.
Só esperar entrar aqui a janela. Aqui. Pronto. Então aqui, ó, passando aqui o próximo slide, eu vou passar aqui para ele não travar aqui, que está travando, tá? Eu coloquei tópicos de aula aqui, são 4 tópicos, né, para rapidamente uma introdução à catálise enzimática. Eu vou passar só o gráfico aqui para vocês recordarem, e já ir para a cinética enzimática, que é aquela questão que eu coloquei ali no questionário inicial. E os fatores que alternam a velocidade de catálise, não vou dar muita ênfase nisso, e vamos direto para a cinética para ver os inibidores, né? Então isso daqui é o gráfico da cinética enzimática, que reduz a energia de ativação, né, para acelerar as reações bioquímicas, e entrando na cinética, né? O que é a cinética? A cinética de Michaelis-Menten, né, que eu coloquei ali no questionário, ela é baseada na interação enzima, representada pela letra E, mais o substrato, em equilíbrio com um complexo, né, enzima-substrato, ES, que vai resultar num complexo, na enzima mais o produto. Tá? Então, isso são exemplos aqui de substrato, né? Eu peguei o exemplo aqui sempre usando a glicose com ATP, lá da via glicolítica, né? E que existem, né, já para começar a distinguir, né? Existem enzimas que executam a mesma função em organismos diferentes, mas elas são diferentes e às vezes até no próprio organismo elas são diferenciadas. Então, para recordar um pouquinho dessa diferenciação, este exemplo aqui, né, da primeira reação da via glicolítica, ele é ainda bastante didático, né, pelo menos do meu ponto de vista bioquímico. Então eu tenho uma glicoquinase e uma exoquinase no tecido extrahepático que vão fosforilar a glicose para dar início à via glicolítica. Bom, o que elas têm de diferente? Tá? Não sei se vocês se recordam disso, elas têm um KM diferente. E por que um organismo tem 2 enzimas para fazer a mesma função com KMs diferentes? Tá? Então aqui a gente já começa a olhar, né, quando eu vou explorar o docking, tá, a proteína do vírus, que é uma proteína exclusiva do vírus ou não é exclusiva do vírus, de uma bactéria, do micro-organismo, de um euminto, alguma coisa assim, eu tenho que verificar essas diferenças, e são diferentes, tá? Geralmente tem bastante similaridade, 98%, 95% entre camundongo, rato, até bovino, né, e etc., e seres humanos, mas a hora que eu vou ali para bactérias, vírus, etc., se existe uma enzima similar, né, por exemplo, uma RNA polimerase, uma DNA polimerase, eu vou ter que verificar essas diferenças. Por quê? O princípio da quimioterapia, né, já dando o salto ali, que é o nosso objetivo aqui no curso, é verificar essas diferenças para quê? Tá? Para atingir o parasita, o vírus, a bactéria, né, o micro-organismo, sem atingir o hospedeiro, tá? Que é o chamado ali, na química farmacêutica, né, já foi chamado de bala mágica, né? Eu atinjo somente o alvo terapêutico. Não sei se vocês têm dúvida com relação a isso. E geralmente isso podem parar, tá? A qualquer momento. Então, por exemplo, quando eu pego essa glicoquinase, né, para a gente entender, né, essa diferença do KM, aí a gente vai entrar ali nos gráficos ali, para entender o que é o KM, certinho, né, recordar pelo menos. A glicoquinase hepática, ela tem um KM muito baixo, né? Ela não precisa de muita glicose, ela tem um KM alto, porque ela só funciona, né, nos hepatócitos, ela só funciona quando eu tenho uma oferta muito grande de glicose. Ela tem um KM da ordem de 10 milimolar, enquanto a exoquinase ela tem um KM de 0,1 milimolar, tá? É 100 vezes menor o KM da exoquinase. Por quê? No tecido extrahepático, essa exoquinase ela tem que funcionar mesmo em condições de baixa oferta de glicose, ou seja, para a gente seria no jejum, tá? Enquanto a glicoquinase ela só funciona quando a gente está colocando
carboidrato, né, glicose, para dentro do hepatócito. Tá? Então aí que eu tenho uma aceleração da velocidade. E elas têm, obviamente, a sequência de aminoácidos diferentes, tá, que vão deixar o sítio ativo com maior ou menor afinidade àquele substrato. E é isso que a gente explora também na química farmacêutica, né, para fazer o desenho de moléculas que atinjam moléculas especificamente de uma forma mais assertiva, né, no hospedeiro, menos no hospedeiro e mais no micro-organismo que a gente quer atingir. Então aqui eu tenho a curva de Michaelis-Menten, onde eu coloco o substrato no eixo X, né, vou aumentando o substrato, e vou observando no eixo Y o aumento da velocidade. Aqui está em escala de 100%, né, de 100, então é uma curva de saturação. Tá? Vai aumentando o substrato, quando eu chego aqui em metade da velocidade máxima, eu tenho uma concentração de substrato que é exatamente o km, né, da questão ali inicial, que é a definição de km, que é a concentração de substrato necessária para sair desse ponto de velocidade zero e chegar à metade da velocidade máxima. E à medida que eu vou aumentando o substrato, vai saturando, né, até eu chegar ao que seria uma velocidade máxima, ou muito próximo dessa velocidade máxima, aonde eu teria, teoricamente, 100% das enzimas, nesta velocidade máxima, estão ligadas ao substrato. Tá? E é isso que vai servir na cinética, esse conhecimento de cinética, para a hora que nós colocarmos inibidores, né, ali no laboratório para testar, e testar no docking, né, para ver se bate ali o mecanismo de inibição para poder fazer o docking no sítio ativo. Tá? Então, rapidamente é isso, né? O Km é essa curva de saturação, definição de Km é quanto eu coloco de substrato para a enzima trabalhar em metade da sua potência, né, de velocidade. E aqui o gráfico de Lineweaver-Burke, tá? Que é essa curvinha que está em azul, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho ela aqui. Tá? Essa curva que aparece está bem sutil aqui, tá? Está bem fininha, espero que vocês estejam conseguindo ver ali. Que foi colocado aqui a figura, eu não consigo editar aqui a linha. Então ela dá uma reta, eu transformo essa curva que está aqui, né, do Michaelis-Menten, que é uma hipérbole, em uma reta quando eu faço agora no eixo X, o 1 dividido pela quantidade de substrato, e o eixo Y é o inverso da velocidade, por isso que chama duplo recíproco, né, essa forma de interpretar. O que isso dá de vantagem, né, esse gráfico duplo recíproco? É que eu consigo determinar a velocidade máxima quando eu coloco o substrato igual a zero. Tá? Então, se eu tenho substrato igual a zero, eu tenho que este valor que cortou o eixo Y é 1 sobre V máximo. Então, aqui neste exemplo, né, ele está cortando aqui em 0,010. Tá? Então, se ele corta em 0,010 e isso é igual a 1 sobre V máximo, meu V máximo é 100, tá? Que é o que estava no outro gráfico menor aqui no cantinho. E aqui na regressão, né, obviamente que não existe substrato negativo, mas quando eu tenho essa equação da reta, eu vou ter aqui uma imagem aqui do lado negativo do x, onde eu vou ter o menos 1 sobre km. Tá? Então é o negativo do valor do km. Então eu consigo determinar quem é o km. Então se isso aqui é 1 sobre substrato, obviamente onde corta o eixo x vai ser 1 sobre km, e eu determino o km, né? Fazia parte ali do questionário também. Então, esse gráfico é desta forma que eu faço cinética enzimática. Então, se eu quero estudar uma enzima, né, para fazer moléculas, para inibir, testar inibidores, eu preciso conhecer o km da enzima, para depois verificar se esse km está sendo alterado e, com isso, verificar o mecanismo de inibição enzimática. Então, aqui neste exemplo, ó, eu vou conseguir ver o comportamento, né, de um inibidor competitivo, que está a linha em vermelho, que é um inibidor que atinge V máximo. Tá? Por que ele atinge V máximo? Porque a hora que eu coloco a competição entre o substrato e o inibidor,
o substrato, eu vou aumentando o substrato, ele vai deslocando o inibidor, tá? Desde que seja um inibidor reversível, obviamente, tá? Depois, se alguém tiver dúvida, também a gente pode discutir isso. E aí eu vou colocando esse substrato e eu consigo deslocar todo o inibidor. E isso é uma forma de resistência, tá? Bacteriana, principalmente, bem descrita para aqueles antibióticos chamados sulfas, né? Que inibe uma enzima de hidropterolato sintase, que vai fazer o ácido fólico de determinados micro-organismos, protozoários e bactérias, que utilizam essa via. E aí o que esses organismos fazem para dar um bypass, né, no antibiótico que está chegando ali? Ele aumenta a produção do ácido paraminobenzoico, que vai deslocar a sulfa, porque a sulfa é uma molécula parecida com um dos substratos dessa enzima. Então, a hora que eu coloco a competição, o antibiótico sai e a bactéria gera a resistência ali, porque ela conseguiu aumentar o substrato. Então, é dessa forma que eu tenho uma resistência quando o inibidor é competitivo. E depois eu tenho aqui na linha laranja um inibidor não competitivo. O não competitivo, ele se liga a um sítio da enzima que não é o sítio ativo. Tá? Depois eu tenho uma ilustração logo abaixo aqui que eu vou mostrar. Então, existem dois sítios na enzima, tá? Obviamente que a enzima pode ter vários sítios de interação molecular, porque é uma proteína cheia dos seus radicais polares e apolares, com carga, sem carga, esses aminoácidos que eu passei para vocês, né, recordando. Então, eu vou ligar o inibidor agora, que não é competitivo, fora do sítio. E o sítio fica livre. Só que a hora que entra o substrato, a enzima não funciona. Por quê? O nome já diz, né, está inibindo a ação, ou seja, a enzima não consegue ter a movimentação, o encaixe fisiológico, né, bioquímico, para gerar o processo de catálise. Então eu vou ter ali um complexo que vai estar enzima, inibidor e substrato simultaneamente. E chamo a atenção de vocês, não vamos fazer docking olhando para o sítio ativo, tá? Eu não vou poder utilizar o sítio ativo como um sítio de ligação de um inibidor que não é competitivo, tá? Então isso é uma restrição para o docking. Então aí que eu tenho que determinar o meu inibidor em laboratório, se ele é um inibidor competitivo ou não competitivo, para eu poder fazer o docking molecular e ter uma ideia de como ele está interagindo ali com a molécula. E obviamente que aqui eu não vou conseguir determinar o KM, né? Essa curva ela ilustra, né, a hipérbole, o que é o competitivo e não competitivo. Ainda aqui no não competitivo nós temos a porção, né, que eu vou ter aqui, o KM que está sendo mantido no não competitivo, o KM deslocado na linha vermelha para o competitivo, né, então aumentou o KM e manteve V máximo. Para o não competitivo, diminuiu o V máximo, só que o KM, né, como agora o V máximo é das enzimas que estão livres, tá, porque o restante está inibido, a metade dessa velocidade máxima ainda cai na concentração de substrato que leva a essa metade da velocidade, que é o KM, a constante ali de Michaelis-Menten. Então, isso é a explicação, né, que eu pedi ali para vocês darem uma olhadinha na questão, né? Depois vocês recordam um pouquinho. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar essas curvas e vou fazer o duplo recíproco. Aí eu venho para esse tipo de gráfico. Então aqui, a curva em preto vai aparecer o sem inibidor, o com inibidor é a linha vermelha, como estava no anterior, e a reta aqui com o inibidor não competitivo. E aqui fica claro, né, que eu vou comparar, olha, o V máximo aqui, onde a linha do sem inibidor, a linha preta, corta o eixo Y, é diferente do ponto onde a linha laranja está cortando o eixo Y. Tá? Então, variou o V máximo. Ao ponto que a linha vermelha, ela corta o eixo Y, tá? Ela vai cortar o eixo Y aqui, no mesmo ponto que está a enzima trabalhando sem o inibidor. Ou seja, o V máximo não varia com o inibidor competitivo, varia, né, mudou aqui,
tá? Diminuiu, né? Porque aqui está um invertido, então diminuiu o V máximo para o inibidor competitivo, não competitivo, e o KM também vai ser alterado para o não competitivo. Ó. Onde é que está o KM aqui do sem inibidor? Ele está aqui, ó. Tá? E aqui eu vou ter o KM para o competitivo. E o KM do não competitivo coincide com o KM da enzima sem estar inibida. Tá? Então essa é a introdução para a gente entender, né, quando for fazer o doping, necessariamente eu preciso, se eu quero ter uma acurácia para desenvolver moléculas, melhorar as moléculas que eu estou sintetizando, para ser um inibidor mais potente, eu tenho que levar em conta onde é que eu vou colocar o DOC para fazer esse planejamento posterior. E aqui uma ilustração, né, como que eu tenho, né? Então, aqui eu teria um sítio, que é o sítio não catalítico, o sítio catalítico da enzima, né, onde se liga o substrato e depois gera o produto. A enzima com o inibidor competitivo. Então, a hora que eu coloco o inibidor aqui para interagir com a enzima, ou entra o substrato ou entra o inibidor. Se entrar o inibidor, aqui a enzima está inibida, não tem geração de produto. Tá? O substrato continua ali esperando a vez dele entrar na fila da catálise. E ao passo que o não competitivo, eu vou ocupar o sítio externo ao sítio ativo, que é o inibidor aqui, né, ocupando um sítio diferente, né, do sítio ativo e o substrato. Só que, no entanto, como se trata de um inibidor, eu continuo não tendo a catálise enzimática, tá? Mas o substrato está lá ligado. E fazendo cinética em laboratório, a gente verifica isso. Tá? Então isso é uma ilustração bem simples. E aqui um resultado de um dos trabalhos do nosso laboratório, onde nós pegamos moléculas bastante parecidas, tá? Se vocês olharem aqui, tá? Visualmente, né, a estrutura, que é uma série molecular, onde nós identificamos o inibidor competitivo, o incompetitivo, tá, que eu não trouxe aqui, mas é uma outra cinética, o não competitivo e ainda um misto. Tá? Aí eu vou parar aqui e fazer uma pergunta. O que seria um inibidor misto? Quem consegue responder para mim? Ou já viu, ou ouviu falar da inibição mista? Alguém? Talvez faça uma inibição competitiva e uma não competitiva também. Isso, exatamente. Então, traduzindo isso, né, voltando para o slide anterior, Felipe, deixa eu voltar aqui. Certo. Voltando para esse slide, né, o inibidor ele poderia ocupar dois sítios, certo? Se ele pode ser não competitivo ou agir como competitivo, se ele entrar no sítio ativo, ele está competindo com o substrato. Se ele se ligar fora do sítio ativo, tá, ele não está competindo com o substrato. Então, compete, não compete, depende de onde ele está ligando. Então, seria um inibidor misto, ele tem essa dupla capacidade, ele tem dois sítios de ligação. E, obviamente, que ele pode se ligar aos dois sítios simultaneamente. Né? Para verificar isso, a gente teria que fazer um raio-x da proteína cristalizada ali no laboratório, para verificar aonde está o segundo sítio, que não é o sítio da inibição competitiva fora do sítio ativo. Tá? Então, isso moléculas bastante parecidas, né, que a gente consegue... e por que eu coloquei esta figurinha aqui, né? Ela é bastante, tá uma baixa resolução aqui, mas para a gente, às vezes, na química, né? Eu vi que tem químicos ou químicas aqui na sala, você vai lá e desenha uma série de moléculas, tá? Então você vai alterando, né? Se a gente for verificando aqui, ó, isso daqui está conservado, que é um grupo catecol, que é um grupo farmacofórico da enzima que a gente está estudando aqui, tá? Aqui já saiu um pouquinho, tá? Aqui perdeu uma hidroxila, aqui foi metilado, né, as hidroxilas, e aqui totalmente sem hidroxilas. Tá? A hidroxila aparece do outro lado aqui da molécula. E a variação, né? Depende da posição que eu estou colocando, então não é verdade que fazer uma série
por exemplo, se eu tivesse testado primeiro esta molécula aqui, ela foi competitiva, tá? Eu fiz um ensaio. Eu não posso economizar o teste das demais moléculas e falar, não, essa é competitiva, a série molecular que eu estou alterando, todas são competitivas, eu vou lá, vejo se inibe, tá? Não faço a cinética, e faço o DOC como se fosse competitivo. Eu estou cometendo um erro ali, um erro bastante grande, né? De falar que aquela molécula se liga no sítio ativo, e ela está se ligando num sítio que não é o sítio ativo, né? Um sítio que na bioquímica a gente vai chamar um sítio alostérico, né? De regulação da atividade enzimática. E aqui nós, para encerrar, já estou encerrando, tá? Ó, 1 minuto, vou conseguir cumprir o tempo aqui, ainda dá para a gente fazer perguntas. Aqui um resultado, né, de outras moléculas, que não é da série anterior que eu mostrei aqui, mas são parecidas também, né? Então eu tenho 2 inibidores aqui, ó. Esse que a gente chamou de molécula 7, tem um grupo catecol aqui, né? Tem a molécula 9, e a hora que nós fomos ver aqui, somente essa aqui foi competitiva, essa que deu atividade não competitiva, uma molécula um pouquinho diferenciada ali, que não inibiu a enzima. E como que eu determino, né, com precisão, tá? Não é nem pelo gráfico do Lineweaver-Burke que eu faço essa determinação. Tem uma ferramenta mais precisa, matemática, né, de colocar isso num gráfico, que é o gráfico de Dixon, tá, que está aqui em cima, onde eu coloco a medida da velocidade, e aqui eu tenho a quantidade de inibidor, vai me dar esse padrão, e aqui eu coloco o gráfico de Cornish-Baudenplot. É o mesmo experimento, tá? Só que 2 formas de colocar no gráfico. E aqui, ao invés de colocar somente a velocidade, né, perdão, o inverso da velocidade, para ter essas retas, eu divido pela quantidade de substrato que está também na molécula. Então vai ser substrato dividido pela velocidade, e aqui é só 1 sobre a velocidade. E o que vai acontecer aqui, né? Depois, na hora que vocês estiverem com o slide, que se quiserem voltar. Isso aqui é não competitivo porque, ó, os 2 gráficos praticamente cruzam no mesmo ponto do eixo X aqui. E esse daqui ele dá praticamente paralelo quando eu vou para o Cornish. Tá? Então, se isso aqui é paralelo, ela é uma inibição competitiva, comparada com o Dixon, que está logo acima. Então, esses 2 iguais vai dar não competitivo, ou seja, o KI é igual ao KIS, né, de inibição, e aqui eu não tenho o KIS, que é a ligação do inibidor e do substrato, por isso que é competitivo, tá? Só liga o inibidor no sítio ativo, então não há essas retas paralelas, elas não determinam um K de associação do complexo enzima inibidor e substrato simultaneamente. Então aqui eu encerro e fico à disposição para dúvidas que vocês tenham aí, que foi bastante rápido, eu acho. Entenderam tudo? Na verdade, sendo introduzido ao conteúdo, né? Assim, como não é a nossa área de atuação, pelo menos por mim, né? Assim, então essa parte assim, ela é introdutória, tá Sim. dando para seguir, para acompanhar e começa a fazer sentido. À medida que você vai avançando, começa a fazer sentido, né? Começa a Sim. ficar mais claro. Então, por mim tá ótimo assim. Não tenho nenhuma dúvida em específico não, mas eu tô conseguindo acompanhar. Tá dando para seguir. De forma resumida, né, o que seria o resumo, né, os pontos-chave da aula? É verificar que eu preciso verificar, né, o tipo de inibição para fazer o docking, né? Lá na frente, o que significa essa competição ou não, onde é que eu vou colocar a molécula do docking, tá? Essa seria... Entendi. Então, sempre que você tiver uma molécula, você, mesmo que encontrou uma atividade, no caso de competição, você deve prosseguir na testagem para ver se ela não tem outro tipo de interligação, é isso? Com a molécula? Se ela não está competindo de uma outra forma, antes de fazer a docagem. Isso, exato. Na verdade, é assim, Felipe, se você testa e caiu no mecanismo, né, toda a cinética cai no mecanismo de competição, você tem segurança para colocar o docking ali
direcionado para o sítio ativo. Tá? Certo. Se você não tiver o mecanismo competitivo, você não pode fazer o docking ali no sítio ativo. Essa seria o filtro, né? Bom, como é que eu vou fazer esse docking? Depois a gente vai aprender que a gente abre para procurar locais possíveis, né, fora do sítio ativo. Certo. Certo? E a segunda mensagem, né, é que uma série química, tá, como eu mostrei a análise ali, eu posso ter variados tipos de inibição. Não significa que um núcleo químico deu competição e o outro vai continuar sendo competitivo. Tá? Deixa eu ver quem levantou a mão aqui. Quem tinha levantado a mão? Eu tinha levantado. Excelente Isla. explicação, professor, muito, muito esclarecedor. E é tudo novo para a gente se compromete em rever a aula depois, estudar um pouco. Aí eu queria saber se na docagem a gente consegue simular como que a molécula se comporta em diferentes ambientes. pH alcalino, ácido, em meio mais, não sei se é o correto, lipofílico, hidrofílico. Não, É dá para você... possível prever isso? Dá para simular sim, tá? Você vai colocar o pH, né, da molécula que você quer, se ela está protonada, se ela não está protonada, né? Obviamente para moléculas ionizáveis, né, ácidos e bases fracas. E a proteína também. Você pode fazer a modelagem ou estabelecer previamente ali na preparação do docking qual é o pH que você quer utilizar, tá? Se vai ser pH 7, se vai ser pH 9, né? Tudo depende do que da proteína que você vai trabalhar, mas dá sim, tem os programas para fazer isso, tá? E a gente passa por isso também. Mais alguma dúvida? Ninguém? Professor, o senhor poderia repetir o segundo ponto aí do resumo da aula, que eu estou anotando aqui para depois estudar melhor. O segundo ponto seria você, da cinética, né, procurar outro sítio ativo, né, de uma série molecular, né, que eu coloquei acho que o primeiro ponto, não sei se alguém anotou aí, porque a gente vai pontuando e depois muda a ordem das coisas. O primeiro eu preciso saber o mecanismo para ver se vai no sítio ativo ou não. Aí eu achei um inibidor, tá, que é competitivo, ponto. Então fixei lá, é o sítio ativo. Então esse foi o primeiro ponto que eu coloquei. O segundo esse inibidor competitivo, eu faço novas moléculas derivadas e não necessariamente eles serão competitivos como era a molécula original que eu parti de partida. Certo? Esse seria o segundo ponto. Então, numa série, eu deveria testar todas elas na cinética, né, antes de fazer um docking e sair fazendo análises moleculares que podem não ser verdade. Algo mais? Eu concordo aí com o que os meninos já falaram, Felipe, Ivla, né, é uma aula introdutória e eu ainda não tinha tido esse contato assim, e a gente se compromete a ler mais trabalhos, se eu puder depois mandar por e-mail, trabalhos voltados para essa área, é interessante. Vou mandar todo o material. A gente está conseguindo acompanhar o raciocínio. Ah, que maravilha. Foi bem claro. A ideia é ser bem objetivo, né, nessas aulas, bem prático. Essa é a única aula mais teórica, tá? Vocês vão gastar mais tempo, inclusive na aula, falar faz isso, faz aquilo, né? Obviamente um pouco mais condensado, que a gente não tem muitas aulas, né, muitos encontros, mas precisa estender também, a gente estende, certo? Então, obrigado pela presença. Eu vou parar a gravação aqui, mas ainda dá tempo para fazer pergunta ainda. Bom, eu agradeço aí pela aula, viu, professor? Tá ótimo.
A gente vai se dedicar aí para conseguir acompanhar tudo. Obrigado. Joia. Eu que agradeço a presença de vocês.